27 de Protagonistas capítulo 82. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Você poderia se tornar um protagonista. Fiquei confuso por causa da declaração da interface. Foi um sentimento semelhante ao de quando me deram um prazo do nada. Protagonista era uma palavra que parecia boa à primeira vista, mas eu sabia que não era. Foi porque vim a saber que cada ação que eles faziam estava realmente seguindo o fluxo da probabilidade estabelecida pelo mundo, e sua vontade raramente estava envolvida. Com o poder da probabilidade e dos clichês, eu ganharia muitas coisas facilmente. Mas eu sei que as coisas me deixariam mais cedo ou mais tarde, e o mundo em que eu vivia entraria em colapso também. Como posso evitar me tornar um protagonista? Claro, não há problema agora, mas o que estou tentando dizer é, ei, por que está gaguejando? A imagem da interface na minha cabeça era uma mulher com um comportamento calmo que era tão legal quanto uma máquina, mas quando surgiu a possibilidade de eu ser o personagem principal, sinto que ela também ficou nervosa. Se a probabilidade está transbordando, não podemos simplesmente consumi-la de alguma forma. A probabilidade é acumulada cada vez mais à medida que você a consome. Se receber uma habilidade de nível 1, estará imediatamente pronto para o nível 2. É um fenômeno chamado inflação de probabilidade, o que significa que o protagonista deve alcançar um desempenho mais forte e estimulante do que antes. Você está brincando comigo? Eu pensei sobre isso por um tempo. Mas havia apenas uma maneira de resolver minha situação atual. Assim como antes, não podemos consumir a probabilidade indo e voltando entre as dimensões. A quantidade de probabilidade ao seu redor se tornou grande demais para ser consumida por uma viagem unidimensional. Além disso, viagens dimensionais repetitivas são impossíveis porque serão muito cansativas. Então, há algo que seja menos cansativo, mas ainda consuma probabilidade? Existe. O que é? Viagem no tempo. Assim do nada. Quando fiz uma expressão de incredulidade, a interface continuou suas palavras. Existem muitos tipos de clichê. Regressão, possessão, reencarnação, transferência, vida passada. Entre esses, a regressão está intimamente relacionada à viagem no tempo. Então você está me dizendo para voltar ao passado? Na Terra? Não. Que tipo de loucuras está dizendo? O que vai te diferenciar do protagonista se fizer uma regressão na Terra? Sim. Na Terra, nunca devemos tocar o eixo do tempo. Além disso, a regressão que o leva de volta é o passado, e absolutamente proibida. Isso aceleraria o processo de você se tornar um protagonista. O que devo fazer então? A interface pensou por um momento, depois disse com uma voz mais animada, como se tivesse encontrado um caminho. Eu não pensei nisso antes, mas você não é alguém que viaja entre dimensões e distorce a história do protagonista e o mata. É realmente assim? Porque é a primeira vez que eu ouço sobre isso. Nesse caso, seria possível puxar uma regressão e uma intervenção no tempo ao mesmo tempo em que intervém na história do protagonista. Intervenção no tempo? Sim. Ao intervir repetidamente no fluxo da história, a probabilidade acumulada em seu corpo será consumida. Desta vez, como o nível de habilidade caçador de protagonistas está no nível 4, é possível intervir no tempo da história do protagonista. Ok, mas você não pode abusar da intervenção do tempo em nenhum mundo porque o uso excessivo pode levar a um conflito de probabilidade. Em que tipo de mundo eu poderia usá-lo então? Não há problema em usá-lo em um mundo onde o protagonista já esgotou todas as probabilidades. Em outras palavras, um mundo que entraria em colapso em breve. Sério? Num mundo assim, não haverá problema. Eu nunca tinha visto o mundo desmoronar diante dos meus olhos. No entanto, indiretamente experimentei o que aconteceria quando o mundo desmoronasse quando entrei na masmorra que apareceu na Terra. O protagonista, que consumiu todas as possibilidades, perde tudo o que ganhou. E o mundo entra em colapso e toda a vida e civilização são perdidas, e no processo, apenas o protagonista, que possui um pouco de probabilidade, sobrevive até o fim e assiste à destruição de tudo. Existe um mundo que combina com a palavra-chave mundo colapsado. É um que já acabou. Mostre-me. Uma hashtag apareceu na minha frente. O guerreiro não conseguiu salvar o mundo. Número fantasia, número guerreiro, número diabo, número predatório, número sobrevivência, número desespero, enredo. O mundo acabou nas mãos do diabo.
O herói não conseguiu salvar o mundo. Hashtag o enredo são bem sangrentos, não são? Depois de ler, vi que é um lugar que eu realmente não quero ir. Há um protagonista aqui também? Sim. No entanto, você tem 0% de chance de caçá-lo, pois ele não possui a probabilidade de morte. A morte por probabilidade é inevitável enquanto caça o protagonista. Eu cacei alguns até agora, e quase dei a todos eles mortes que se encaixam na probabilidade. Mesmo o Dharma Supremo de nível 500 tinha uma probabilidade de morte, mas muito ocasionalmente há um que não a possui, como o do mundo para o qual irei. Mas, se colocar tempo como palavra-chave, suas chances de ser bem-sucedido na caçada aumentam um pouco. Por isso escolhi este mundo. Claro, realmente não precisa caçá-lo porque nosso principal objetivo é consumir o excesso de probabilidade que você possui. Tudo bem então. Você quer partir? Sim, vamos lá. De qualquer forma, não haverá problema, pois só preciso fugir com muita probabilidade. Aviso. Há uma alma que compartilha a habilidade biblioteca da feiticeira branca D. Você quer dizer Ekaterina? Gostaria de deixar uma parte da habilidade biblioteca da feiticeira branca D na mente individual de Ekaterina? Pensando bem, a alma de Ekaterina está na minha cabeça. No entanto, se eu pegar sua alma e atravessar para outra dimensão, seu corpo permanecerá aqui e se tornará uma concha vazia. Isso seria um problema. Permito. Uma parte da habilidade biblioteca da feiticeira branca D foi copiada e deixada na mente do indivíduo. Agora a alma de Ekaterina poderia permanecer intacta na Terra. Vamos lá. Mudando para Imperium Arcarmel. O mundo original do protagonista Aliscapi. 10. 9. 8. Meu entorno distorceu e logo uma luz branca explodiu. 2. 1. 0 transferência concluída. Data atual, 30 de maio de 3070. Localização atual, Castelo de Devil Omega. Quando abri os olhos, pude ver o mundo desmoronando. O que? Não era uma metáfora. O mundo se desintegrou em poeira, luz e partículas finas. O mundo estava realmente desaparecendo. A Terra foi desaparecendo gradualmente e, eventualmente, tornou-se um penhasco que havia sido esculpido por todos os lados. O que aconteceria se alguém caísse lá? Me pergunto. No meio de tanta destruição, havia um gigante subindo enquanto olhava para o céu. Um gigante que emitia uma luz deslumbrante como o sol por todo o corpo. Não seria assim se Deus aparecesse? O mundo estava apertado. Tudo desapareceu, e agora restava pouco. O sol coloria o céu de vermelho, como se fosse iluminar este mundo pela última vez. Olhei para a visão do lugar que está perecendo. Quem é você? Viro a cabeça para a voz que vem de trás. Havia uma mulher de meia idade olhando para mim. Todo o seu corpo estava enlameado. Ela estava vestindo roupas esfarrapadas, mas seus olhos castanhos claros estavam brilhando. Acima de sua cabeça, não conseguia encontrar a marca do protagonista. Eu instintivamente lhe fiz uma pergunta. E os outros sobreviventes? Ela olhou para mim com olhos trêmulos, então balançou a cabeça. Todos estão mortos. Agora, a única que resta sou eu. Os 7 sobreviventes, incluindo Lescapi, embarcaram na arca e partiram para outro mundo. Agora este é o fim. Você, eu e aquele Ômega, o rei demônio do desastre que levou o mundo à destruição. A senhora com orelhas pontudas olhou para o rei demônio. Seus olhos pareciam conter tanto ódio quanto compaixão, mas eu não conseguia entender bem. Não estou acostumado a ler os sentimentos das pessoas. O guerreiro não conseguiu salvar o mundo e no processo, não fiz nada. Como se fosse escrever um diário, escutei aquele murmúrio e depois abri a boca. Seu nome é? Ah, você ainda está perguntando isso? Mesmo que o mundo esteja no meio de ser destruído? Eu sou Yous Seldão. Sou um caçador. Meu nome é Nisa Carmel. Rainha do Império Noir Carmel e a última sobrevivente. Não, não a última. Deve haver mais alguém que sobreviveu, então. Ela não estava falando comigo. Era uma palavra cheia de arrependimento que se referia ao passado. Se eu não tivesse confiado no herói. Não. Se eu o tivesse aceitado em primeiro lugar, as coisas teriam sido diferentes. Uma frase como essa era realmente sem sentido. Mas no momento em que ouvi isso, o mundo de repente começou a se distorcer. Transferindo a história do personagem principal Lescapi. Voltando ao passado. Data atual, 30 de maio de 3020.
Localização atual: Império Arcarmel, terceiro Palácio Imperial de Acacia. O leito da Imperatriz. Eu vi lindos olhos castanhos olhando para mim quando abri meus olhos. Nisa. Você me conhece? Tentei controlar os fluidos que ameaçavam subir dentro do meu corpo por causa do enjoo. Logo depois, voltei aos meus sentidos e acordei. Os olhos castanhos na frente dele não pertenciam a Nisa, mas ela era uma garota no início da adolescência muito mais jovem. O que é isto? Olhando ao redor dela, um quarto medieval veio à minha vista. Era um palácio luxuoso. E da janela, uma luz do sol brilhante estava brilhando. Aproximei-me lentamente da janela e olhei para fora. O alto castelo, como se atravessasse o céu, destacava-se excepcionalmente. Todo ele estava sendo sustentado por algum tipo de dispositivo desconhecido que nem mesmo a biblioteca da feiticeira branca conseguia descobrir qual era. Só de ver isso, eu sabia de um fato com certeza. A tecnologia mágica deste mundo havia sido tremendamente desenvolvida. Talvez, tanto quanto o Império Vivienda. Interveio com sucesso na história. Você voltou 50 anos para o passado. Incrível! Este belo mundo com ciência mágica que era semelhante ao do Império Vivienda foi o ponto de partida da história. Virei a cabeça novamente. A garota de olhos castanhos ainda estava me encarando. Seu nome é Nisa. Talvez a garota na frente dele fosse a versão infantil da Nisa anterior. Sim. Quem é você? Eu sou apenas um caçador de passagem. Pensando bem, Nisa disse que ela era uma princesa e este é provavelmente seu quarto há 50 anos. Eu parecia uma pessoa estranha que invadiu esse lugar. Por alguma razão, ela não gritou nem chamou o guarda, mas sorriu para mim. Acho que vi o tio no meu sonho antes. Tio? O quê? Eu? Sim. Acho que o tio disse algo depois de fazer contato visual comigo. Porque estou em seus sonhos. A propósito, que dia é hoje? Já que a interface disse que eu intervi com sucesso na história, não deve ser um dia normal. Então, Nisa respondeu com um sorriso largo. É o dia em que faço 9 anos. Eu nem estou curioso sobre isso. A propósito, enquanto olhava para a garota, finalmente entendi o enredo deste mundo. O herói e o rei demônio. É um clichê comum. Não era usado com muita frequência nos dias de hoje, mas era popularmente usado nos livros infantis antigos. O guerreiro e o rei demônio. Normalmente, o clichê usado neste caso é: naquele momento, meu sexto sentido me avisou de uma presença. Enquanto a sensação estranha descia nas minhas costas, eu rapidamente me virei para Nisa. Ela ainda estava sorrindo e olhando para mim. Nisa. Não olhe para trás. Entendeu? Sim. A sensação escura e violenta encheu o quarto da princesa. Como eu poderia esquecer esse desenvolvimento clichê, uma história sobre herói e rei demônio? A princesa sequestrada. Além disso, não há problema em dizer que o desenvolvimento do sequestro de princesas em seu aniversário foi um desenvolvimento inevitável. SWWWSH. Algo sorrateiro deslizou pela fresta da porta. Parece escuridão, deve ser um demônio. Nisa. Ouça com atenção. Agora você está tendo um pesadelo. Entendeu? Sim. Quando eu cuidadosamente estendi a mão para ela, o demônio reagiu e correu em minha direção mais rápido que a velocidade do som. Zwoosh! Cortei o pescoço da criatura com a lâmina de éter na mão. O fluxo da história flutua, acelerando o tempo. Protagonistas capítulo 83. O demônio que veio sequestrar Nisa tinha uma excelente capacidade de infiltração, mas seu poder de combate era mais fraco do que o esperado. Eu fui capaz de matá-lo em um golpe. Vendo o corpo do demônio evaporar lentamente, tentei dizer algo para a garota. Intervindo com a história principal do protagonista lhe escapei. Passagem do tempo, rápido. Meu entorno distorceu mais uma vez. A voz de Nisa gradualmente desapareceu e dia e noite começaram a passar rapidamente. A sensação que eu sentia agora era semelhante a quando eu viajo entre as dimensões, mas era um pouco melhor. Data atual: 30 de maio de 3021. Localização atual: Arcarmel Empire, Câmara de Arquivo Vitoriana. Verificando o tempo, um ano se passou desde então. Quando virei meu corpo e olhei para trás, vi Nisa de 10 anos andando devagar, e quando ela me encontrou, seu ombro tremeu. E então, uma figura escura começou a se contorcer bem atrás dela. Era um demônio. Sem qualquer hesitação, girei minha espada e o derrotei.
intervindo com a história principal do protagonista Lescapi. Passagem do tempo, rápido. Hora atual, 30 de maio de 3022. Localização atual, Imperium War Carmel, Jardim de Adem. No ano seguinte, Nisa completou 11 anos. Mesmo naquele dia, sem falhar, matei um demônio que apareceu. Hora atual, 30 de maio de 3023. 12 anos. Data atual, 30 de maio de 3024. 13 anos. Data atual, 30 de maio de 3025. 14 anos. Data atual, 30 de maio de 3026. Quando foi o aniversário de 15 anos, o demônio foi morto novamente. E depois? O episódio apóstrofo prólogo, princesa foi sequestrada, será alterado. Como o episódio mudou, desta vez, 3 anos se passaram. Data atual, 19 de julho de 3029. Local atual, Imperium War Carmel, Pódio da Branca de Neve. Intervindo com o episódio Nascimento de um Guerreiro. 1. Foi o ano em que Nisa Carmel completou 18 anos. Estou procurando um herói para salvar o mundo. O advento de Ômega, o rei demônio do desastre. O único que poderia derrotá-lo era um herói escolhido pelos deuses usando a espada sagrada Euslet. A única princesa do Império olhou ao redor do pódio com uma expressão firme. Uau! Dezenas de milhares de espectadores se reuniram em todas as direções ao redor do pódio onde residia a espada sagrada Euslet, o símbolo do grande Império Carmel, que passou pelas mãos de numerosos heróis. Ômega, o rei demônio do desastre, despertou. Foi um anúncio sábio e rápido do imperador para convocar um herói, e agora, as pessoas estavam ansiosas pelo nascimento de um novo herói. Foi assim que o Império de 1000 anos tratou desse assunto. No entanto, era uma história tão absurda que apenas um herói poderia se opor ao demônio. O mesmo absurdo se aplica à história de como a espada sagrada Euslet só responde a seu escolhido. Não consigo entender. A espada sagrada tem algo especial? Era apenas uma arma mais brilhante e afiada do que qualquer outra, é isso. No entanto, apenas um guerreiro que poderia desembainhar essa espada pode derrotar o rei demônio. A razão pela qual ela não pôde ver que era uma tradição tão absurda foi porque tinha apenas 20 anos, ao contrário da tradição que se estendeu por mais de 100 anos. Uau! Caldex. Caldex. As pessoas aplaudiram quando um homem subiu na plataforma. Um que se presume ser um guerreiro e parecia ter passado por inúmeras guerras, acenou com a mão para a multidão enquanto caminhava em direção à misteriosa espada de prata. Eventualmente, ele colocou a mão na espada. Oia! A espada de prata não se moveu, e os aplausos gradualmente desapareceram. Caldex também não era um herói? Absurdo. Se Caldex, que enfrentou milhares de grandes forças sozinho, não é um herói, quem diabos é? O homem desceu da plataforma e em pouco tempo, vários guerreiros subiram em seu lugar, mas nenhum deles conseguiu puxar a espada. Nisa observou os guerreiros lutando para desembainhar a espada com um olhar indiferente. Um após o outro. E então, depois que o último guerreiro falhou como qualquer outro guerreiro, alguém com um rosto familiar subiu ao pódio. Era Eusseudão, um homem que sempre aparece em seus sonhos. Algo errado, Nisa? Ah! Com a pergunta do imperador, Nisa voltou a se percebeu que estava de pé. Foi um ato rude dela, mas sem nenhum sinal de preocupação com isso, ela se sentou novamente e observou Eusseudão. Então esta é a espada sagrada Euslet. Foi uma história bem interessante. Aquele que puxou a espada, tornou-se um guerreiro. Este foi o início da lenda de Lescapi. Este momento deveria ser o momento em que sua lenda nasce. Então, se eu puxasse essa espada primeiro, o herói não apareceria, certo? Isso mesmo. Ao puxar a espada à sua frente, ele impediria o nascimento de um herói e, ao mesmo tempo, a probabilidade excessiva que ele obteve de matar o Dharma será consumida. Com a probabilidade que você tem atualmente, você poderá sacar a espada. Disse a interface. Para evitar o nascimento do herói. É uma ideia realmente refrescante na minha opinião. Ótimo. De qualquer forma, isso significava que ele poderia terminar o enredo atual. Com esse pensamento, Eusseudão se aproximou lentamente da espada sagrada e a puxou. Instantâneo. Um pilar de luz caiu do céu, e a espada divina, Euslet, mostrou seu esplendor. Oh meu Deus, é o nascimento de um herói. Sentindo uma mudança na história do protagonista Lescapi, o nascimento de um herói, 3 aplausos explodiram.
Os pilares de luz banharam o protagonista como um holofote para abençoar o protagonista deste mundo. Até o imperador se levantou e aplaudiu. Foi o nascimento de um novo guerreiro. O início de uma nova história. Parabéns! Você foi escolhido como o herói do Império Noir Carmel. Mas você não se tornou um herói de maneira justa. Designado como um vilão por roubar a propriedade do protagonista. Isso não importa. Sendo um vilão ou o que quer que seja, ele se tornou um herói. Seldon pensou assim e alegremente ergueu sua espada bem alto no céu. Um novo episódio. Segunda Espada Sagrada. Teve início. Segunda Espada Sagrada. Na verdade, ninguém sabia, mas o Império Noir tinha duas espadas sagradas. No entanto, estava selada há mais de milhares de anos porque só poderia ser empunhada por um verdadeiro herói escolhido pelos céus, um verdadeiro herói entre os heróis, e foi revelada ao mundo por Lescapi. Descubra a verdade por trás da segunda espada sagrada. Seldon não conseguiu esconder sua expressão absurda enquanto lia o enredo da nova história. Que loucura! Como ficou assim? Foi uma reviravolta repentina dos acontecimentos. O aparecimento da segunda espada sagrada. No meio disso, Seldon se turvou na luz e desapareceu com um olhar estupefato no rosto. Intervindo com a história do protagonista Lescapi. Passagem de tempo, rápido. Data atual, 30 de junho de 3030. Local atual, Camelisian, capital do Império Noir Carmel. Nyssa relembrou o dia em que completou 9 anos. Naquele dia, um demônio apareceu e atacou, mas ela foi salva por um homem. O que aconteceu hoje é um pesadelo. Além disso, as pessoas ao seu redor estavam lhe dizendo as mesmas coisas. Princesa, o que aconteceu naquela noite foi só um pesadelo. No entanto, a garota sabia que o que aconteceu naquele dia não foi um pesadelo, mas a realidade. A única evidência, o corpo do demônio, evaporava e o homem que a salvava, assim como a única testemunha, desaparecia imediatamente depois. Então ninguém acreditou nas palavras da garota. No entanto, ela acreditava naquele homem que aparecia todos os anos em seu próprio aniversário. Depois disso, ela sempre ansiava pela chegada de seu aniversário, em vez de temer os demônios que atacariam. Mas depois de seu 15º aniversário, o homem não apareceu mais e Nyssa tentou descartar seus encontros como um sonho noturno de verão. No entanto, mais uma vez, o homem apareceu. Ele apareceu em um lugar que abençoou o surgimento de um herói. Mas, esse homem é Satanás. Ele é um demônio maligno que roubou a espada sagrada. No ano seguinte, Lescapi, um verdadeiro guerreiro que encontrou a outra lendária espada sagrada que havia sido selada há milhares de anos, apareceu e negou a existência de Seldon. No início, as pessoas estavam em dúvida sobre sua afirmação. No entanto, o suposto herói falso não apareceu para esclarecer o mal-entendido. Eventualmente, o Império ficou furioso e tentou procurá-lo para recuperar sua espada. Mas Nyssa ainda acreditava nele. Como poderia um homem que a salvou e apareceu em seus sonhos de infância ser Satanás? Mas ninguém a ouviu. As empregadas, cavaleiros e nobres mais confiáveis de Nyssa, assim como o imperador, ficaram do lado de Lescapi. Parece que você ainda está sonhando. Ele disse isso para ela. Ela não podia acreditar. Era como se este mundo girasse em torno de Lescapi. Não é isso. Nyssa estremeceu ao olhar para os olhos do protagonista. Era um olhar repugnante que parecia não ver as pessoas como pessoas. Era algo desagradável, como se lambesse seu corpo. A garota nunca havia feito contato visual com ele antes, mas infelizmente, quando o conheceu na cerimônia de nomeação, parece que aquele homem realmente gostou dela. Se eu voltar depois de derrotar o rei demônio, posso propor a princesa? Em resposta, o imperador de bom grado deu permissão. Nyssa sentiu como se um monte de pedras caísse de seu peito. Ela odiava isso. Não queria se casar com aquele homem terrível. No entanto, sabia que era o único herói do mundo. Sem ele, o rei demônio não poderia ser derrotado. Se todos pudessem ser felizes às custas da vida de uma pessoa, isso seria suficiente. O homem mais legal do mundo, o herói Lescapi. Todos no mundo abençoaram Nyssa Carmel por receber sua proposta. O herói mais maravilhoso do mundo e a princesa mais linda se encontram. Mas Nyssa Carmel odiava ser tratada apenas como a mais bela princesa. Quando na frente de um herói, o título de um mais forte, o maior e o mais corajoso foram adicionados. Não. Deve ser minha culpa.
É minha culpa ter vivido tranquilamente como uma flor em uma estufa. Ela baixou lentamente sua espada de madeira. Seu corpo esbelto estava decorado com músculos finos e suor escorria por seu corpo. Em suas palmas, calos ásperos podiam ser encontrados, impróprios para seu título de princesa. Era um vestígio de suas dificuldades, mas ninguém no mundo reconhecia Nisa Carmel como uma heroína. Você está trabalhando duro. Nisa Carmel virou a cabeça com uma expressão rígida ao ouvir uma voz familiar. Atrás, um homem que sempre aparecia em seu sonho em seu aniversário estava olhando para ela. Há quanto tempo? Um cabelo preto e olhos brancos. Nisa Carmel sorriu brilhantemente quando seus olhos se encontraram. Você. Todo mundo no mundo te odeia agora. Eu sei, a atmosfera está sangrenta. Meu Deus, o que diabos é a segunda espada sagrada? Nisa não sentiu nenhuma crise por sua resposta descuidada. Ela colocou sua espada de madeira para baixo e lentamente se aproximou dele e acariciou sua bochecha. Queria verificar se é um sonho ou não. Você não mudou nem um pouco desde aquele dia. Era como se fosse alguém que volta do futuro. Seldon respondeu habilmente. Às vezes, quando há algo emocionante, o tempo passa rápido, certo? Talvez sim. Nisa ainda estava crescendo. Ela tinha 19 anos, mas possuía uma atmosfera mais madura e pesada do que qualquer outro adulto. As pessoas diziam que o que você fez naquela época para mim não passava de um sonho. Pode ser o caso. Mas não agora já que apareceu na minha frente assim. Ao dizer isso, ela apontou para a espada sagrada na mão de Seldon. É. A espada divina ainda está brilhando. Veja, você também deve ser o herói que o mundo escolheu. Oh, isso é. Existem algumas circunstâncias. Devo dizer que brilha, mas não tem efeito. É um pouco melhor do que. Ao contrário das palavras de Nisa, Seldon estava tendo um sentimento confuso sobre a espada sagrada. Ele pensou que, se pegasse a espada, poderia de alguma forma interferir no protagonista, mas parecia que havia ajudado o protagonista. Além disso, Seldon não poderia exercer o verdadeiro efeito da Euslet porque a interface dizia que não era um problema se a probabilidade foi consumida ou não, mas no momento em que ele ativasse as espadas sagradas, poderia se tornar o protagonista deste mundo. Estou bastante incomodado agora. Espere. Uma ideia surgiu em sua mente enquanto olhava alternadamente para a espada sagrada que não podia usar em Nisa, uma princesa que tinha acabado de praticar com sua espada de madeira, e a lâmina de éter. Ei! Você já segurou uma espada sagrada? Oi? Não. Eu não sou qualificada. Sério? Um dos clichês na história do rei demônio e do herói foram as provações e, ao por elas, o herói ficaria mais forte. O nível do julgamento seria algo assim: lacaios menores como nível 1, capangas como nível 2, generais como nível 3, bruxos como nível 4, generais demoníacos como nível 5 e, finalmente, o rei demônio. No decorrer da longa provação onde nenhuma força interveio, o herói ganha o poder de derrotar o rei demônio enquanto o vilão recupera seu poder selado. Em outras palavras, o diabo do desastre Ômega, que ele viu 50 anos no futuro ainda não estava aqui. Só então Seldon percebeu por que este mundo seria destruído, e quando tentou dizer algo. Isso é apenas. De repente, os cavaleiros correram para o campo de treinamento. Ah, por aqui. Eu vi Satanás se aproximando da princesa. Uma mulher apontou a mão para onde Seldon e Nisa estavam. Atrás dela, centenas de cavaleiros corriam com determinação para proteger a princesa e punir Satanás que roubou a espada sagrada. Olhando para a vista, Seldon riu. Então ele colocou a mão dela em volta da cintura, levantando-a no ar e gritando. Ah! A princesa será levada pelo demônio da sopa de bolo de arroz, Seldon. Se quiserem salvá-la, venham até meu castelo dentro de uma semana. Novo episódio: Princesa, sequestrada pelo demônio do mal. Se inicia. De protagonistas capítulo 83. Lescapi era originalmente um jovem comum do campo. Ele não era um guerreiro, um cavaleiro ou um mercenário. Mas um encontro acidental deu-lhe a oportunidade de ir à capital do império. Naquela época, ele entrou em uma masmorra por acidente e aquele local era o túmulo de um verdadeiro guerreiro que foi selado há milhares de anos. Muito coincidentemente, Lescapi tinha o direito de segurar a verdadeira segunda espada sagrada que foi selada ali. O verdadeiro herói. Nasce o protagonista Lescapi. Ele tinha uma personalidade tímida,
Sempre foi ignorado, nunca esteve em uma briga e nem era bom em conversar com alguém. No entanto, depois de colocar as mãos na segunda espada sagrada, Nuzlete, tudo começou a dar certo para ele. Por alguma razão, mesmo quando dizia algo timidamente, todos o escutavam. Quando mostrou a espada sagrada aos nobres, todos se ajoelharam sem questionar, sem perguntar a credibilidade da arma. E ainda possuía uma habilidade mais forte após treinar por um mês em comparação com um aspirante a cavaleiro que treinou por 10 anos. Então, Lescapi finalmente sentiu algo. Eu posso fazer isso. O mundo começou a parecer fácil. Raramente havia um inimigo mais forte que ele mesmo que os encontrasse. A ponta da espada divina brilhava toda vez que ele derrotava o inimigo e ganhava um poder mais forte. Ele se tornou mais forte do que um espadachim que treinava há 15 anos quando treinava há 3 meses, e por meio ano foi capaz de derrotar até mesmo um cavaleiro famoso que havia treinado por 20 anos. O mundo era fácil. Independentemente dos perigos que encontrou, a situação foi facilmente resolvida simplesmente empunhando a espada sagrada. Seus companheiros de equipe sempre levavam as palavras de Lescapi como tolas, e por alguma razão o Rei Demônio sempre mandava um inimigo em seu nível. Ele os usou como base para seu crescimento. Quando o protagonista dizia uma palavra, as mulheres sempre coravam sem motivo. Ele poderia conseguir o que quisesse. Poder, honra e até propósito. Então, depois que foi escolhido como um herói, havia mais um guerreiro. Lescapi começou a odiar a existência de Seldão, outro herói que empunhava uma espada sagrada assim como ele. E então, o protagonista, que temia a existência do outro herói, começou a espalhar um boato improvável sobre seu oponente. Ele é um demônio. Ele é Satanás que roubou a espada sagrada a Euslet. Todos no mundo nunca duvidaram de suas palavras. O fato de estar segurando uma espada sagrada era como uma prova de que o céu havia escolhido como herói. Então, todos ficaram furiosos quando mencionou que um demônio havia pregado uma peça. E então, o mundo começa a ver Seldão como Satanás. E Lescapi se tornou o único herói do mundo. Ganhou cada vez mais confiança e finalmente, se eu voltar depois de derrotar o Rei Demônio, você aceitará minha proposta. Agora era possível para ele confessar com confiança a Nisa Carmel, a flor mais bonita do Império. Lescapi não teve dúvidas, acreditando que a princesa também aceitaria timidamente sua proposta enquanto corava como qualquer outra mulher. No entanto, ele não sabia. A correção de protagonista não funcionou em Nisa porque ela já conheceu alguém que poderia interferir com isso. Desculpe. Dê-me algum tempo para pensar sobre isso. Naquela época, Lescapi podia ver os olhos da princesa. Era um olhar de incredulidade. Talvez aquele olhar deveria ser a reação normal. Também não seria assim também se alguém propusesse se casar com ele no primeiro encontro. Os dois nem chegaram a se conhecer. No entanto, tinha confiança de que poderia ganhar o favor de todos. E assim Lescapi se aproximou da princesa com toda a sua sinceridade e tentou conquistar seu coração. Ele esperava que Nisa realmente se apaixonasse. No entanto, já era tarde demais, o coração da princesa estava afastado. Em pouco tempo, o protagonista ficou bravo e percebeu que ele próprio também não a amava. Só queria fazer dela sua esposa porque era a flor mais bonita do Império. Assim, seu objetivo tornou-se simples e claro. O próprio casamento já havia sido aprovado pelo imperador. Se voltasse ao Império depois de derrotar o Rei Demônio, a princesa se tornaria sua esposa. Devia ter sido assim. O demônio Seldão sequestrou a princesa. Em uma semana, o casamento entre o demônio da sopa de bolo de arroz e Nisa Carmel será realizado sob os arranjos do Rei Demônio. O Império foi derrubado. Era uma situação absurda onde uma princesa imperial poderia acabar se casando com um demônio. O imperador chamou o guerreiro Lescapi com urgência e ordenou: derrote o Rei Demônio em uma semana. Era uma tarefa impossível. Não importa o quão forte Lescapi fosse, fazia apenas um ano desde que se tornou um herói. Ele ainda não havia obtido força suficiente para derrotar aquela criatura. Precisava de pelo menos 10 ou até 20 anos a mais para treinar enquanto se tornava mais forte e certamente morreria se fosse agora. No entanto, Lescapi era um herói. Ele era obrigado a salvar o mundo, o Império e a princesa. Ah! Posso trazer o exército imperial comigo. Do que está falando, ó grande herói? Apenas você pode enfrentar o Rei Demônio. Pela primeira vez, sua opinião foi rejeitada. Era natural.
Apenas um guerreiro pode lutar contra o demônio. Essa foi uma lei criada pela correção do protagonista. Foi criada para impedir que alguém interfira nas conquistas do herói. Foi criado para que todos não tivessem escolha a não ser confiar no guerreiro. Ah! Só então Lescapi percebeu algo. Ele já era. Mas balançou a cabeça. Eu sou um herói. O herói escolhido pelo mundo. O primeiro herói em milhares de anos a empunhar a espada sagrada Noslet. Eu posso fazer isso. Assim, o herói, Lescapi, cavalgou com um cavalo branco em direção ao castelo do demônio, exibindo suas costas confiáveis para as pessoas do Império. Mas, exatamente 3 dias depois, você caçou com sucesso um protagonista de nível 78. Ele voltou como um cadáver. O herói não está mais. Nisa murmurou enquanto estava no topo da parede e olhava para os cadáveres de incontáveis demônios espalhados por toda parte. Nem todos foram mortos pelo protagonista e a maioria foi morta por Yous Seldão. Ele não podia evitar porque se realmente levasse a princesa para o castelo do rei demônio, os dois morreriam. Yous Seldão colocou a espada sagrada Euslet no chão. Bem ao lado dela estava a segunda espada sagrada Noslet que Lescapi havia deixado para trás. Agora, o que vai acontecer com o mundo? Pelo menos não será destruído em breve. Desculpe. O tema da história do protagonista neste mundo era o herói e o rei demônio. No entanto, não era um clichê tão comum onde havia felicidade no final da história, mas o tema era o herói que não conseguiu salvar o mundo. Em outras palavras, era um mundo onde o clichê twist era sobre um herói que não conseguiu derrotar o rei demônio. O que aconteceria se isso realmente acontecesse? Depois que tudo é destruído, o herói escapa deste mundo com suas esposas e vai para outro. Esse foi o final original que o Seldão viu 50 anos no futuro. Mas agora, tal final não existiria mais porque o Lescapi estava morto. SSSSSH, a espada sagrada está desaparecendo. Ambas as espadas sagradas se transformaram em partículas de luz e desapareceram. Agora, o que vai fazer? Você vai se tornar o novo herói? É o quê? Não acho que esse título vai caber em mim. Mas o mundo ainda precisa de um herói. Yous Seldão sorriu com as palavras de Nisa. Ele levantou a cabeça e olhou para longe. Como o protagonista havia morrido, a correção do protagonista também se foi. Agora, todas as poderosas restrições que cercavam o mundo haviam desaparecido. Dudu. Aí está. Isso é. A bandeira vermelha tremulante que ela viu era certamente a bandeira do exército do Império Noir Carmel. Yous Seldão observou o exército que se aproximava e entregou a lâmina de éter que estava segurando para Nisa Carmel. Já chegamos muito longe para voltar agora. Então vou emprestar essa para você, e tome cuidado, é caro. Isso não é uma espada, Seldão. Não. Não é uma espada qualquer. É a terceira espada sagrada. A terceira? De jeito nenhum. Por quê? Há uma segunda. Há alguma lei que afirme que não pode haver uma terceira espada? Isso é realmente... Quando Nisa falou como se não pudesse acreditar, Seldão respondeu clicando no botão da lâmina de éter. Não. Na verdade, estou mentindo. Não é a terceira espada sagrada. O quê? Você não precisa de nenhuma qualificação para usá-la. Apenas segure-a, pressione o botão, e a luz vai sair. Yous Seldão continuou. A qualificação para empunhar uma espada não é determinada pela espada, mas pela pessoa que deve prová-la por si mesma. A partir deste momento, essa arma é a terceira espada sagrada. Você precisa provar para as pessoas que é uma heroína digna. Isso, não era isso que você realmente queria fazer? Nisa se encolheu, como se tivesse sido atingida por um raio. Ele estava certo. Em vez do título de flor mais bonita do Império, ela queria lutar contra o exército demoníaco como uma heroína. No entanto, não poderia fazer isso porque neste mundo era dever do herói lutar contra o rei demônio, e seu dever era se tornar uma esposa. Se o mundo não tivesse um herói, isso significava que qualquer um pode se tornar um. Nisa Carmel hesitou por um momento antes de aceitar a lâmina de éter. Então ela tirou algo. Era uma flor branca pura. Uma flor que era pequena e delicada, mas ainda emitia uma forte força vital. Colocou a flor no peito de Seldão. Era o único presente que ela poderia dar àquele homem naquele momento. Eventualmente, ele encontrou os olhos de Seldão e sorriu. Então, caminhou em direção à borda da parede. Abaixo, o exército do Império estava olhando para ela com olhos ansiosos.
As nuvens e a escuridão se dissipam, e a luz da madrugada caiu. Naquela época, foi realmente uma coincidência que um dos primeiros pilares de luz iluminou Nisa Carmel. Todos, escutem. Na borda da parede do castelo do demônio, Nisa Carmel, que eles pensavam ter sido sequestrada pelo demônio, apareceu, e todos os cavaleiros do Império levantaram a cabeça e olharam para ela. PR Princesa, essa é a princesa. A princesa está lá. Justo quando dezenas de milhares de pessoas olharam para ela, Nisa Carmel ergueu a espada e apertou o botão. Era apenas uma espada que qualquer um poderia segurar, mas neste momento, era um instrumento científico bastante suficiente para deslumbrar os olhos de todos. Ela olhou ao redor. O herói anterior está morto. Com o tempo, um belo brilho irrompeu da lâmina de éter. A voz de Nisa estava bem baixa, mas reverberou para todos. Então, de agora em diante, eu vou derrotar o Rei Demônio. Como ela disse, a mensagem da interface apareceu. Não há história para interferir, você esgotou toda a sua probabilidade excessiva. Voltando ao fuso horário original. Passagem de tempo, rápido. O tempo do mundo acelerou. Um dia passou em apenas alguns segundos. Um mês se passou em minutos, e o Seldão esfregou o rosto. No tempo de fluxo rápido, ele podia ver Nisa Carmel crescer cada vez mais. Em um mundo onde teria perecido, aquela garota liderou as forças do Império e lutou contra o Rei Demônio. Agora que aquela criatura não conseguiu recuperar adequadamente seu poder original, era uma guerra que valia a pena tentar. Nisa Carmel não era mais chamada de flor mais bonita. Ela agora era chamada como a heroína mais forte e corajosa. Então, um dia, o Rei Demônio caiu, e Nisa Carmel colocou sua terceira espada sagrada no topo do castelo do monstro. A primeira vitória alcançada sem um herói. Lá, Nisa Carmel levantou a mão e balançou a bandeira imperial. Tempo de estabilização. Data atual, 30 de maio de 3070. Localização atual, Império Noir Carmel, Gabinete da Imperatriz, Iou Sildão. Quando ela virou a cabeça, a Imperatriz Nisa Carmel, com seus cabelos castanhos e olhos castanhos, estava sentada em seu escritório e olhando com um olhar perplexo. Sua aparência jovem não existia mais. Ela se tornou uma sábia imperatriz. Oh meu Deus! Ela se levantou de seu assento e caminhou em direção a Eusildão. Seu olhar de repente foi para o peito dele. Uma flor que ela havia colocado de brincadeira naquele dia décadas atrás ainda estava lá. As flores ainda mantinham sua bela aparência e doce fragrância. A flor cresceu tanto. Sim, e você ainda é a mesma. Nisa abriu a boca e fechou novamente. Era difícil acreditar que mesmo o homem que tinha sido o pilar de seu coração por décadas finalmente apareceu na frente dela. Havia tantas coisas que ela queria dizer. Houve um tempo em que preparava as falas mais legais e poderosas para o caso de ele aparecer de repente. Mas não apareceu, e justamente quando se esqueceu de esperar, ele finalmente voltou. Às vezes, eu costumava sonhar. Era um sonho com a mesma coisa todos os dias. Que tipo de sonho? Nesse sonho, eu sobrevivi sozinha em um mundo que pereceu. Um mundo onde tudo desmoronou. Um mundo onde o Rei Demônio não havia sido derrotado. E, naquele lugar onde o herói fugiu do mundo, Nisa Carmel ficou sozinha, preparando-se para aceitar a destruição. Foi um sonho terrível. Mesmo que o Rei Demônio estivesse claramente derrotado, eu não sabia por que eu tive esse sonho. E hoje, não o tenho mais. Porque você apareceu na minha frente. Parece que ela detectou a pequena mudança no eixo do tempo. Ela é uma pessoa com um grande destino, disse a interface. Nisa riu brilhantemente. A partir daí, você voltou no tempo e removeu todas as histórias que poderiam levar à destruição do mundo. Mas não era para ser algo tão importante assim, obrigada. Na verdade, ela pode não precisar de outras palavras. Desde aquele dia, tenho trabalhado muito duro. Eu sempre penso em você toda vez que me sinto exausta de lutar. Muito obrigada. Depois de ficar em silêncio por um momento, ele verificou a data e abriu a boca. Feliz aniversário. Eventualmente, a figura de Eusildão desapareceu, e Nisa foi deixada sozinha enquanto olhava para o lugar onde ele estava. Ela baixou a cabeça mais uma vez. No final, não poderia mostrar o que queria. Nisa deixou seu escritório e dirigiu-se aos jardins do Palácio Imperial. Nas últimas décadas, depois que Nisa lutou contra o Rei Demônio, ela concentrou sua atenção em algo.
Esse algo restauraria a imagem de Oceldão, que uma vez foi chamado de diabo, e agora como um herói novamente. E fez bastante sucesso. Ela finalmente conseguiu construir uma estátua dele no Palácio Imperial. Chegando em sua estátua, que tinha quase 5 metros de altura, Nisa olhou para ela calmamente. É uma bela obra de arte. Nisa virou a cabeça quando ouviu uma voz ao seu lado. Lá, encontrou uma garota com cabelos pretos lisos e olhos azuis ao lado dela. Apesar de estar em um lugar onde ninguém podia entrar, Nisa não estava nem um pouco alerta. Ela já estava acostumada com as pessoas entrando e saindo em sua vida. Ele é aquele que salvou meu mundo. Ele ainda é o mesmo. Você sabe sobre Ocildão? Não sei e adoraria saber. É por isso que eu vim aqui assim, mas acho que é tarde demais. A menina olhou para a estátua, mas aquela estátua. Ele parece mais bonito que o original. Especialmente ao redor do nariz. As memórias tendem a ser glorificadas ao longo do tempo. Depois que Nisa disse isso, olhou para sua garota novamente e não teve escolha a não ser ficar surpresa. Quando olhou pela primeira vez, era uma jovem em sua adolescência, e agora já havia crescido e se tornado uma mulher em seus 20 e tantos anos. O que você é? Ah, tornou-se assim de novo. Eu sinto muito porque me falta a habilidade. Ao passar pelo portal, fui exposta a um fragmento retorcido do tempo. Quando disse isso, ela sorriu amargamente enquanto pegava seu colar e o tocava. Era um objeto que não existia neste mundo, um colar feito de munições. Eu ainda estou procurando por você, professor. Em pouco tempo ela desapareceu silenciosamente, assim como quando apareceu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.